boa noite a todos. Obrigado mais uma vez aí pela participação. A gente entende que nem todos conseguem estar dentro do horário previsto, por isso a gente dá uma breve tolerância, mas é importante também ter a nossa disciplina, né, de tentar começar e fechar dentro do horário. Bom, a proposta desse novo projeto, chamado Por Dentro das Quatro Linhas, é um projeto organizado por mim dentro da coordenação acadêmica, mais um projeto para tentar aproximar, dar mais voz ainda aos nossos associados, né? No projeto Extra Quadra, que acontece mensalmente, nós já fizemos aí, desde o mês passado, com o professor Benhur, que fez a abertura. No mês que vem, agora, nós temos aí, nesse mês, perdão, o professor doutor Bruno Travasso, da Universidade da Beira Interior de Portugal, um cara que é fera também, que adora os brasileiros, está sempre colaborando. Quem já teve a oportunidade de assistir a aula do Bruno Travasso e de ler o seu livro, A Tomada de Decisão no Futsal, sabe do que eu estou falando. E nesse mês a abertura vai ser com o Henrique Pianta, o treinador do Sub-20 da CBF, e assim a gente vai tentando, de alguma forma, dar voz para vocês associados, mas, acima de tudo, incentivá-los a falar, a produzir, quem sabe isso seja um estalo, né, para coisas maiores no futuro, né? Então, não é porque sou eu, é o Ricardinho, que é o atual campeão da Liga Nacional, ou porque é o Paulinho Cardoso, ou porque é o Gordo, não, todos, eu acho que tenham condições aí, dentro das suas respectivas áreas, de poder expor alguma ideia para que a gente possa debater, enfim, e seguindo adiante com esse processo aí que é importante para o futsal brasileiro. O futsal precisa que a gente possa produzir cada vez mais e mais, né? E a ideia desse programa, desse quadro Por Dentro das Quatro Linhas, é ter essa dinâmica num formato mais suave, mais gostoso, como se fosse um talk show, um programa de entrevistas, onde hoje aqui nós temos nossos bravos entrevistadores aí, o professor Oswaldo Mendonça, que eu saúdo mais uma vez aí, o professor Jean Mauro Silva, que foram aí os selecionados para entrevistar aí o Mister Ricardinho, né, que é o nosso primeiro convidado. Então, a oportunidade sabe aquela coisa assim, quando eu pensei nesse projeto, às vezes tinha aquela distância, né, Ricardinho, assim, como eu faço, caraca, eu adoro o trabalho do Ricardinho, adoro o trabalho do Neivito, adoro o trabalho do Jarico, mas não consigo chegar nesses caras, né, cara, é difícil, os caras têm a vida tarefada. Hoje, com rede social, é tudo um pouquinho mais fácil, né, às vezes tem um pouquinho de cara de pau, vai lá, escreve, mas nem sempre, né, nós conseguimos responder tudo que chega para a gente, né? E a ideia, então, era tentar aproximar para que tivesse essa oportunidade aí de uma mini mentoria, vamos dizer assim, durante uma hora, tá? Como eu acabei de falar, a proposta é de uma horinha cravado, tá? É de não ultrapassar isso para ficar uma coisa bem dinâmica. Vou pedir aos demais convidados, a partir do momento que comece, vão ficar na tela somente os vídeos do Oswaldo, do Ricardo e do Jean, ok? São eles que vão conduzir, só vou fazer uma breve introdução. Nós todos vamos estar aqui assistindo, com os vídeos fechados, o microfone fechado, porque o espaço é deles, tá? Eles vão conduzir dessa maneira. E, enfim, é isso. Sem muitas delongas, primeiro, dar boas-vindas aí mais uma vez, uma boa noite especial aos nossos entrevistadores, Oswaldo Mendonça, Jean Mauro, e ao nosso grande entrevistado da noite, que é o Ricardinho. Obrigado pela... gente, é muito legal isso, né? O nosso grupo, tudo que a gente vem, vocês principalmente, né? O pessoal que na lida, que a gente... Eu sempre falo nas minhas palestras que eu sei fazer duas coisas na vida, que foi tentar jogar futebol e agora tentar ser treinador de futsal, e a coisa que eu sei fazer, né? O futsal está na minha vida, está no meu sangue desde os 8 anos de idade. Eu faço com muito amor, e estar no grupo aqui com vocês, com pessoas que foram minhas referências, que são minhas referências, né? Ver as pessoas que estão aqui
e ter essa oportunidade de ser o primeiro entrevistado, o Paulinho, a gente não teve o prazer de trabalhar junto, mas sempre nos respeitamos como adversário, sempre ele foi meu adversário na quadra, mas enfim, o Gordo é um cara praticamente da minha geração, da mais nova, como Bié, como Daniel, como tantos outros, mas eu nunca posso esquecer das minhas referências, né, que eu já falei aqui, o Ferretti, sou eternamente grato ao Ferretti, como se fosse um pai para mim no futsal, trabalhei 7 anos com ele, então tudo que hoje onde eu estou aqui também é muito graças a ele, que viu em mim uma pessoa que poderia ter um caminho legal como treinador, né? Então não podia passar aqui em branco sem agradecer o Ferretão. O Fred sabe muito bem disso, aí trabalhou com a gente no Santos, você sabe da minha gratidão. Tantas outras pessoas, né? Então, quanto os treinadores que eu tive a sorte e o prazer de poder trabalhar com o PC, com o Vander, com o Jarico, com o Marquinhos também a gente não teve, mas enfim, tantos outros que eu aprendi muito e tive a honra de ter esses caras como meus mestres, sem deixar de lembrar dos antigos lá das categorias de base, porque a gente fala pouco das formações, dos professores, né, dos nossos educadores lá da base, que eu levo comigo até hoje. Então a gente tenta pegar um pouquinho de cada um e ter hoje trilhar um caminho legal que a gente está tentando trilhar aí no nosso futsal, no esporte que a gente tanto ama. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês. Beleza, eu já vou passar a bola, mas só não vou perder a oportunidade. O Mauro fechou o vídeo e o microfone que pingou no WhatsApp alguém querendo fazer uma compra. Ele está fazendo uma vendinha Ele já está. rapidinho, né, É isso produto. aí. Ele deve estar vendendo por fora aí, daqui a pouco ele está lá. Já deve ter vendido daí. umas 3. Ah lá, ele voltou já, pô, só deu aquele feeling ali rapidinho, né? Tá capitalizada. Ô, Mauro, no Hotmart já vai entrar ali, já entra a mensagenzinha avisando que você vendeu, fica tranquilo. Não precisa sair da sala. Tá? Não, mas beleza, pessoal, brincadeiras à parte aí. Vamos começar então mais esse projeto, espero que seja um sucesso. Eu tenho em mente aí outros convidados ao longo do ano, né? Não vai ser todo mês, a ideia é ser a cada 2 meses, porque a associação ela já tem um calendário aí. Para o mês que vem eu já adianto, já dou um spoiler aqui, né? Nós pretendemos fazer o nosso primeiro grande debate do ano. Final do ano passado nós tivemos um debate muito legal, uma mesa redonda. Vamos fazer para o próximo mês, a ideia é um debate para as categorias de base, voltado exclusivamente para as categorias de base. Então, já estou alinhando isso aí com o Dr. Roberto Pugliese, para que a gente possa seguir com um calendário aí, com um cronograma acadêmico da associação, que é exclusivo para todos nós, pessoal. Alguns a gente abre aí, em parceria até com a Associação de Atletas, que é um movimento legal também de estar unido. Os debates aí a gente até abrangendo um pouco mais ao público em geral, mas a grande maioria dos eventos que a gente faz aqui é exclusivo para os associados. Oswaldo Mendonça, Jean Mauro Silva, a bola está com vocês. Vou pedir aos demais colegas, todos nós aí, que a gente feche os microfones e feche os vídeos também, deixar eles aí em evidência. Um bom programa aí para vocês e que suguem bastante aí os conhecimentos do Ricardinho, beleza? A gente se fala daqui a pouco. Um abraço. Então, vamos lá, né? Então, primeiro, eu quero agradecer ao Harrison e à BTFS por estar fazendo parte desse momento, né? E estar aqui batendo um papo com o Ricardinho. Mas para quebrar logo o gelo, Ricardinho, em vez da gente estar falando do futsal e da profundidade do tema, vamos conhecer o Ricardinho enquanto uma criança que jogava bola. Como todos nós aqui hoje podemos ser profissionais, famosos, seja o que for, nós somos apenas pessoas que fomos jovens, crianças, que jogávamos bola, que tínhamos sonhos, e eu quero que você volte àquela sua criança, faça essa trajetória daquele garoto que, brincando de bola, sonhou um dia em ser jogador, e hoje é um dos melhores treinadores de futsal do mundo. Faça uma pequena abertura falando sobre esse garotinho, que se olhando, aquele garoto se olhando hoje, olha o que você conquistou, aonde você chegou. Essa é a abertura para que vejam que você é apenas uma pessoa que sonhou e que hoje ocupa um espaço que eu tenho certeza que lhe agrada. Seu Oswaldo, muito legal, cara, isso porque todo mundo nós temos uma criança sempre dentro da gente, né, e isso eu penso todo dia. Eu vejo, eu perdi meu pai o ano retrasado, foi o maior ídolo que eu tive na minha vida, né, e meu pai foi feirante, minha mãe dona de casa aqui de São Paulo, eu sou paulistano, né, de São Paulo, do estado aqui de São Paulo,
E eu sempre morei num bairro muito tradicional de São Paulo, que alguns conhecem aí, quem é do estado aqui, ou quem é da capital, do interior aqui, sabe que no bairro da Moca, da Zona Leste de São Paulo, tem um clube muito tradicional que chama Clube Atlético Juventus, né, que é um celeiro de grandes jogadores que revelou muitos jogadores. E tinha a base muito forte do futsal e do futebol de campo, né? E eu era moleque, meu pai era sócio do clube, eu estudava numa escola estadual, do lado do Juventus ali. Então, desde os meus 5, 6 anos de idade, molequinho, meu pai me colocou na categoria, me levava para o clube, né? E eu sempre brincando de bola com os mais velhos ali. E eu sempre gostei, né? Fanático por bola. Meus tios, todo mundo. Meu pai sempre foi jogador, mas ele teve que parar por causa de sustentar a família. Era muito comum naquela época, né? Você escolhia uma coisa ou outra, enfim. E aí eu começava a jogar, e quando eu tinha. Eu não lembro muito disso, mas meu pai fala que quando eu tinha 7 anos, o pessoal lá do Juventus falou: não, você tem que pôr teu filho para jogar na escolinha aqui. Naquela época não tinha nem escolinha, né? Se falava chupetinha, mamadeira, chupetinha, hoje mudou tudo. E eu comecei no chupetinha do Juventus com 7 anos e fui embora. E peguei gosto pela coisa, né? Sempre gostava. Eu lembro que eu estudava, meu pai me punha de manhã, minha mãe na escola de manhã. Eu já saía da escola, almoçava, já ia direto para o clube jogar bola o dia inteiro. Então eu ficava o dia inteiro no clube, né? 9 horas da noite, meu pai ia me buscar, minha mãe. Naquela época não tinha tanto perigo, né? A gente tinha um acompanhamento ali dos pais, deixava lá, a gente jogava bola. Então minha vida foi isso, né? Mas meu pai sempre me obrigou a estudar, né? Sempre ter notas boas, ele sempre me obrigou. Estudou, fez as coisas direitinho na escola, vai jogar bola. Então eu sempre conciliei bem o estudo com a minha paixão pela bola, né? E eu lembro que uma vez o treinador falou para mim, o seu Geraldo, né? Que não sei se vocês conhecem, ele foi casado com a Marcinha, uma das melhores jogadoras de futebol feminino do mundo, que hoje também é treinadora de base. Falou assim: meu filho, você quer jogar bola, meu irmão? Você tem que dormir com a bola. É teu sonho ser jogador, você tem que dormir, você tem que viver. Cara, eu pegava a bola e ia dormir com a bola direto. Minha mãe até me dava uns cascudos, apanhava de vara, né? Que eu também era uma criança terrível. E a bola na rua também, a gente chegava 8 horas da noite e já ficava na rua jogando bola. Então a gente não parava, né? Porque a gente tinha essa facilidade de jogar bola na rua também, de se fazer pela rua, né? Era muito gostoso aquela época. A gente não tinha outras facilidades que nós temos hoje. Então eu não saía do clube, cara, eu não saía do Juventus. E aí as coisas foi caminhando. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu já tive outros convites de começar a jogar também futebol de campo, né? No próprio Juventus. E aí eu comecei a levar as coisas mais a sério. Eu tinha meus ídolos, né? Como Douglão, naquela época Manuel, Jorginho, Vander Iacovino, Índio, começando. Então, meu pai, a gente, quando estava no Juventus, abordou patrocinava o Juventus, né? Então, era grande jogador, Zé Roberto, Serginho. Então, eu vivia com aqueles caras, eles me levavam para o vestiário, eu começava a pegar bola para eles no treino, então eu vivia na quadra. Então, eu queria ser um dia aqueles jogadores ali, né? Então, eu tive o sonho bem feito na minha cabeça, bem na minha memória, né? E aí foi indo as coisas. Quando eu fui para o Impro, quando eu fui ganhar meu primeiro salário já como jogador de campo, que o Miltinho me levou para o Impro, né? Saudoso Miltinho, que para mim, o que eu tive na base foi o melhor treinador que eu tive na formação. O Miltinho, como foi um grande no adulto, mas para mim foi o maior treinador que eu tive na minha formação, que me ajudou demais. E aí foi assim, então a bola, o futsal sempre teve na minha vida, sempre teve no meu sangue, sempre correu, né? Eu fui profissional de futebol de campo, mas eu nunca queria deixar de jogar o futsal, nunca deixei de amar o futsal. E aí eu voltei a jogar futsal em 2003, tive uma passagem em Portugal, 3, 4 anos como profissional, né? Fui profissional aqui em São Paulo também. Enfim, então eu tive a sorte, né, de a competência também de sempre pegar grandes profissionais, grandes professores na base. E o Ricardinho foi um cara que sonhava sempre em conquistar um lugar ao sol e graças a Deus, eu não falo isso também por título, sabe, seu Oswaldo? Eu sempre fui o cara, trabalhei com muitas pessoas que estão nesse grupo aqui. Meu pai sempre me ensinou: nunca passe por cima de ninguém para conseguir seus objetivos. Nunca faça isso na sua vida. Sempre a verdade, sempre o caminho que você acha certo. Sempre ninguém constrói nada sozinho nessa vida. E eu sempre tive isso comigo como uma meta de vida, e graças a Deus eu consegui construir uma carreira como jogador, né? Joguei 3, 4 anos sempre numa equipe, nunca fiquei em um ano só num time, né? Então isso que
além dos troféus, né, que a gente deixa na parede, ele envelhece, eles vão envelhecendo, eles vão passando, a história fica, mas a conduta de carreira, o que eu aprendi sempre com 7, 8 anos, eu tento levar hoje e sempre vou tentar levar para o resto da minha vida. Boa noite, pessoal. Agradecer a oportunidade da associação por fazer parte desse quadro. Eu, como treinador que estou começando agora, fico muito feliz. Ricardinho, o ano passado a tua equipe ela foi campeã de forma invicta, né, na Liga Nacional. Ela conquistou 17 vitórias, 3 empates apenas e teve o melhor ataque com 75 gols. Dessa forma, professor, como manter o espírito da equipe vencedor, não deixar a vaidade surgir nos atletas e manter o foco para chegar no objetivo final? Hoje é um prazer estar falando com você. Obrigado aí, cara. Então, o ano passado a gente sabe que foi uma coisa que é muito difícil, né, de acontecer, né? O nosso time, primeiro porque foi uma coisa muito difícil. Eu sou um cara que tenho na minha essência, por tudo que eu falei rápido da minha trajetória, de valorizar o que a gente faz na base, né? De dar oportunidade de valorizar o que os treinadores e os professores na iniciação fazem. Então, eu acho que eu consegui fazer isso bem aqui, né? A gente conciliou bem isso. E a gente não teve nenhuma contratação do ano passado, né? A gente teve os meninos que eu já trabalhava desde 2017 aqui com o Douglão, quando o Ferretti me deu a oportunidade de trabalhar com ele, a gente montou uma categoria sub-20 aqui muito bacana. E esses meninos a gente foi indo na trajetória, né, acompanhando o crescimento dele, trabalhando muito a parte coletiva, a parte individual de cada menino, para que a gente chegasse, que eles tivessem toda o respaldo que tiveram dos jogadores e da comissão técnica no passado. E deu certo, né, cara? A gente, exceto o Johnny, que veio numa situação do meio do ano para frente, ali pro meio da liga, que foi uma oportunidade de negócio, a gente não tinha trazido nenhum atleta. E você pegar 8 meninos e transformá-los em campeões de uma Liga Nacional, que para mim é o campeonato mais difícil do mundo, sem dúvida nenhuma, não desrespeitando todos os outros, né? E ter essa cumplicidade dos atletas mais experientes que a gente teve e sabendo das dificuldades que foi da Liga ano passado, foi muito gratificante. E isso vem com como eu falei, no dia a dia, né, cara? Todo mundo quer construir a sua história. E por mais que temos atletas consagrados aqui de títulos, de Rodrigo, o Lino, que é um jovem, mas já conquistou liga, Danilo, Johnny, jogador Kevin, né? Marinho, que se reinventou, voltou, foi para trás e agora, quase 37, 38 anos, voltou no cenário de novo. Então, a gente tem que manter no dia a dia a competitividade sadia, né, e a vontade de fazer história, né? Porque não adianta você fazer um ano desse aí, como o Paulinho falou bem, que ele foi bem feliz no começo, o nosso esporte ele não permite isso, ele não permite você dormir na sua glória, na sua conquista. É uma conquista diária. Todo dia você mata um leão. Daqui 2, 3 dias, se o Ricardinho perder 3, 4 jogos, a cultura do nosso esporte é assim. Então a gente tem que se motivar no dia a dia, se reinventar no dia a dia. É isso que eu passo para os caras, né? É isso que a gente passa aqui. O Mauro sabe muito bem disso. A competitividade, eu sou um cara muito competitivo comigo mesmo, né? Quero sempre estar aprendendo, sempre reinventando algumas coisas, mudando alguma forma de algum jeito de motivá-los. E eu tenho certeza que isso não vai ser um problema, porque a gente tem um elenco jovem e um elenco com jogadores mais experientes que querem sempre estar no topo, sempre ganhando, né? Sempre o ganhando que eu falo é o modo. A gente sabe que é difícil demais, né? É muito difícil você ganhar, você chegar numa Liga Nacional, você ganhar uma Liga Nacional. É muito complicado. Então a gente se manter, que eu falo se manter no topo, jogando bonito, sim, ter um jogo competitivo, um jogo vistoso, que é o que eu procuro fazer para a nossa equipe, né? Nossa equipe, como você falou, teve o melhor ataque nos últimos 3 anos que eu estou à frente. A gente só foi o melhor, nós somos o melhor ataque em 2 vezes, perdemos o melhor ataque em 2017, 2018, se eu não me engano. Então, acho que é isso que propor para os atletas essa competitividade do dia a dia. Individualmente, eles têm que melhorar o tempo todo para que o coletivo melhore e a competitividade venha atrelada a tudo isso. Ô, Rica, profissão treinador. Primeiro, parabéns, né? Porque só conta história quem fez, quem faz, e é escutado, né? Passa a ter o direito das pessoas ouvirem. Mas a gente sabe que a profissão treinador, eu chamo de profissão solidão.
só sabe o que é ser treinador depois de uma derrota e só sabe quem são os verdadeiros amigos após as derrotas. E durante esses momentos, esses momentos de tristeza, de insegurança, de incertezas e de infelicidade, todos os treinadores vão passar e têm que passar como aprendizado. E para nós, treinadores, os mais jovens que estão passando, que querem lhe ouvir, passa para eles, você, quando passa por esses momentos, quais são as estratégias de equilíbrio emocional que você utiliza, quais são os pontos fortes, o que você crê para lhe dar força e sustentação, porque a glória é muito fácil, muita gente do lado. Nas derrotas, só quem sabe é o treinador, principalmente em viagens, sozinho, as cobranças, durante os erros. Quais são os insights, quais são as formas que você utiliza para estar ultrapassando esses momentos difíceis e manter sempre com essa intensidade e crença no que você faz? Bom, seu Oswaldo, muito bacana, muito legal isso. Primeiro porque eu sou um cara que, quem me conhece na minha essência, né, e no dia a dia, sabe que eu não mudo, tenho defeitos, falo para os meus atletas que eu tenho defeito, eu sou o cara que mais erro todo dia, procurando acertar e ser leal, mas eu erro, a gente erra, somos seres humanos, né? De repente, as nossas tomadas de decisões, de repente não vai agradar, mas a gente tem que fazer o que a nossa consciência pede sempre, né? E dormir, pôr a cabecinha no travesseiro e ser leal com nós primeiro, com o Ricardinho, para depois ser leal com os outros, com os nossos comandados, vamos dizer assim, né? E como você falou, desculpa te chamar de senhor, mas é pelo modo carinhoso e respeito, né? Que eu tenho pelo senhor, o senhor sabe disso. A gente é extremamente solitário a profissão de treinador. E eu fui um cara que sempre foi como jogador, eu sempre fui um cara da resenha, da putaria ali, modo de falar bem claro, né? Não, mas da bagunça, todo mundo, quem me conhece sabe disso. E para mim mudar isso foi difícil. E eu senti muito esse lado, né? Porque tem muito mais treinadores aqui experientes, bem mais, que tem muito mais tempo e muito mais vivido na profissão como eu. Então, você já sabe que o treinador, entre aspas, não tem amigo. E realmente não tem mesmo, né? Você tem a sua comissão técnica, não estou falando isso nessa parte, estou falando que, como você falou da pergunta, o treinador ele é muito solitário. Por exemplo, quando chega de uma derrota, o primeiro a sofrer é o treinador. Você vai ver na tua comissão, no teu dia a dia, cada um tem um jeito de lidar, de falar da derrota. Né? Você vai escutar 10, 20 pessoas falando, pô, você poderia ter feito isso, mas por que você não fez aquilo? Por que você não fez aquilo? É natural do ser humano, né? A gente tem 240 milhões de treinadores, todo mundo fala isso. E eu aprendi a lidar muito isso. Primeiro a gente tem a nossa família, que é o nosso porto seguro. E aí realmente né? Esposa, pai, mãe, filho, é o que te dá o conforto. E é verdade. Porque você chega na tua casa, você vê a primeira coisa. Eu não costumo, seus áudios depois do jogo, ficar falando muito sobre o jogo no dia. A gente fica ganhando ou perdendo. Eu sou um cara que eu tento descansar, independente da situação, né? Para depois eu começar a filtrar as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, assim, eu tenho uma coisa comigo, eu não falo depois de derrota nem de vitória com os atletas no vestiário, o Mauro sabe muito bem disso, deixo a cabeça fria para eles ali, ou quente, né? Depois de uma comemoração ou de uma derrota, para depois eu começar a filtrar a derrota no dia seguinte, 8, 9, 10 horas da manhã, para você ler como você vai lidar com a situação. E eu comecei a lidar muito bem com isso, foi uma estratégia que eu usei, que para mim me fez muito bem. Embora que você tenha uma derrota que vai te doer muito num dia ali, mas se você não conseguir ter o discernimento de deixar separar, quando você chega em casa no dia, você já vai começar a sofrer muito, né? E isso eu consegui fazer com que a minha mente desligue um pouco, né? Eu gosto muito da área da psicologia do esporte, de falar com pessoas que lidam com isso, né? Com psicólogos, enfim. E isso me ajudou muito, extra-quadra, para lidar com pressões, né? Porque a gente sabe que o nosso esporte é pressão 24 horas e é mentira quem fala que não. Tá? É mentira quem fala de não. Você não dirige uma equipe de alto rendimento sem pressão. Balela, como o Paulinho falou. Não, porque eu tenho respaldo. Não tem respaldo. Quando você está numa equipe de alto rendimento, com resultados, você vai tomar 3, 4 pau, você já não vai... Então, eu comecei a lidar com isso na minha mente, separar, né? E os atletas sabem muito bem disso. E é isso, é você fazer um trabalho autossuficiente na sua mente, para você ver, né? Para que depois, no dia seguinte, com calma, com discernimento, você possa explicar para os seus atletas, ver os pontos negativos, os pontos positivos,
para que uma derrota não seja nenhum ponto que vai te levar lá para baixo, nenhuma vitória vai te levar para cima. Então a gente tem que saber filtrar todos os tipos de situações. Eu passei por uma situação muito difícil aqui, né? Que foi um 6-0 que a gente perdeu para a equipe do Pato, o grande Lacerda, o Lacerda, eu tenho um carinho enorme por ele, e eu estava no meu primeiro ano, meu segundo ano como treinador. Você imagina como é que foi para mim aquilo, né? E, por exemplo, eu não poderia estar aqui mais com todos vocês aqui falando, né? Se eu não tivesse também um respaldo positivo de um presidente que tem uma visão muito legal, que é o Felipe, né, que é um cara que sabe lidar com isso, que também vive a mesma pressão pela idade, por representar uma equipe jovem, apostou em mim também, e eu poderia não estar aqui hoje, mas ele teve o respaldo e a gente sabia na continuidade do trabalho, o que representava continuar bem o trabalho. E aquela derrota foi muito dura, né, da Liga Nacional em casa. O placar foi muito maçante. Isso é muito complicado. Então, desde aquele momento também, eu comecei a filtrar bem as situações para que a gente possa lidar tanto com a derrota, não se importar muito, não se importar mesmo, porque a gente tem que ter uma direção certa, né? A gente sabe a direção do nosso trabalho e nem se iludir com uma vitória em nenhum momento e ter a direção certa no trabalho que você vai ter. Então, o trabalho mental que eu faço assim com pessoas para me ajudar fora do esporte é muito importante e está me ajudando muito. Professor, a minha segunda pergunta ela é relacionada mesmo a esse jogo, né, de 2019, da final lá em Sorocaba. E faltando menos de 6 minutos, a tua equipe estava perdendo o jogo de 5-0 e tu pediu o tempo, né? E ali, para mim, tu se mostrou um super líder, um exemplo nato, onde tu frisou para a tua equipe manter a honestidade dentro do jogo, né? Não deixar de lutar e dar os méritos ao adversário também, né? Então, eu gostaria de saber de você se isso tu adquiriu com o tempo ou tu trabalhou com outro treinador que era dessa forma, porque tu saber lidar com a frustração dessa forma é um exemplo de um cara vencedor, né? E não é toda hora que a pressão que estava no momento deixou uma tranquilidade imensa para os atletas, e isso até repercutiu muito na televisão, e eu estou tendo a oportunidade de falar isso para você agora, que a partir daquela hora eu passei a te admirar muito mais, e até surgiu uma competição regional aqui de base, que aconteceu a mesma situação comigo, e eu estava perdendo o jogo, a gente tinha condições de ganhar, e pedi tempo também, e acabei lembrando de você, e isso foi muito legal, cara. Eu gostaria que você falasse desse episódio. Porra, Gia, primeiro obrigado, né, cara? Isso que a gente vive, eu vivo para a gente transformar a vida de atleta, de pessoas. Se a gente conseguiu fazer isso, se eu já consegui fazer isso na tua vida, eu já estou com metade do meu caminho andado, sinceramente, porque muitas pessoas me inspiraram, né? Muitas pessoas me inspiraram, e ver isso de você é muito legal, muito gratificante. Cara, aquilo a gente sabe, né? A maioria dos treinadores aqui que vive do esporte sabe, a gente tá no jogo, a gente nem pensa em televisão ali, em nada. Você chegar numa final de uma Liga Nacional é muito difícil. Eu cheguei em 4 como atleta, né? A gente sabe a luta que é. Né? A gente sabe a luta que é você jogar uma final de Liga Nacional ou qualquer outro campeonato. Estou falando da Liga porque foi o momento que levou aquele episódio, né? E eu tinha que primeiro agradecer aos jogadores, né, cara? Eu falo aos jogadores, porque, cara, você imagina a cabeça desses caras. Você está no ginásio com 5.000 pessoas, favorito a ganhar o título, entre aspas, né? Porque o resultado que nós tivemos contra o Joinville na semifinal, ganhamos de 7, olha como é o esporte, né? Olha como é a vida do treinador, do jogador, do profissional que vive do esporte. Você está uma semana, a gente tinha ganhado 7-1 do Joinville, que para mim naquele ano era a melhor equipe do momento ali, favoritíssimo ao time. O nosso time foi muito bem os 2 jogos e passamos para a final. Uma semana depois nós estávamos tomando 6. Então, assim, como eu falei para você, eu queria só uma forma de agradecer os jogadores. Você imagina a cabeça desses caras tomando 6-0 em casa, diante de 5.000 pessoas na torcida, te xingando. Você imagina o que passa pela cabeça do atleta, né? E eu queria mostrar para eles a minha gratidão, porque você jogar uma final, como eu falei, de liga, no momento daquele, uma equipe jovem como a nossa, a gente não conseguiu ganhar por todos os méritos da equipe do Pato. O Pato ganha as 2 finais, os 2 jogos da gente. Não tem o que discutir. Foi incontestável o título do Pato. Incontestável. E eu só queria uma forma de mostrar para eles a minha gratidão, só isso. E dizer que não acabava ali. Era duro, mas não acabava ali. Eu era muito grato por que nos levou naquele momento. O que levou nós chegar até ali, né? E o atleta precisa disso, né?
Eu tive muitos treinadores que chegavam no momento do tempo e xingavam. Pô, você, cara... Não, não é. Não é assim. Porque quanto mais você, no momento que você está para baixo, existe o momento da bronca, existe o momento da dura, existe o momento de você levantar o cara, existe o momento de você pegar individual e chamar e mostrar, né? Eu sou bem isso, eu gosto de melhorar, de trabalhar muito individual com cada atleta, né? Eu gosto dessa parte, de ajudar, de transformar o menino, de transformar o atleta, do cara mais jovem a ser competitivo cada vez mais, do cara mais velho se reinventar e jogar, e buscar outro espaço, buscar se reinventar todo dia. E aquilo lá eu só queria mostrar minha gratidão, né? Porque você imagina, você pedir um tempo e falar para o cara que tá 6-0, pô, fulano, você foi uma bosta, né? É uma vergonha que nós estamos passando. Não dá, não é do meu feitio, não é. Quando a gente tem que dar bronca, a gente dá. Mas eu só queria ter a minha gratidão por tudo que eles fizeram durante a competição, durante o ano, e nada mais justo de vangloriar no momento que estava ruim para todos, né? E foi muito duro, mas eu tinha que mostrar minha gratidão por toda a minha comissão, por todos os meus atletas, por tudo que nos fez chegar naquele momento daquele jeito. Simples assim. Ricardinho, primeiro para de me chamar de senhor, que senão no meio tem um bando de velho aqui também, você chama de você, me chama de senhor, para com isso, tá? Então, grande Oswaldo, é isso aí. Aí tem resenha, eu gosto da cerveja, da brincadeira, igual a você, não muda nada. Agora vamos lá. Para um grande treinador, para uma grande equipe, você depende demais de várias funções que são desenvolvidas por pessoas que fazem parte do seu convívio. Você depende de muita gente na sua comissão técnica, de várias informações, principalmente o futsal moderno, que essa dinâmica de informações, que essa dinâmica de treinamento, que essa evolução constante, fazem parte do dia a dia, além do entorno prático, da comida, da alimentação, da rouparia. Como é que você trata, qual é o relacionamento? Eu sei da escola que você vem, vi como é, mas é bom porque às vezes as pessoas não têm a oportunidade de fazer essas perguntas. Como é o Ricardinho no trato com toda a comissão técnica e o entorno da comissão técnica? Rouparia, a mulher da cozinha, todo esse pessoal, porque todos eles têm no treinador o poder da equipe, o respeito, é o cara, ele que chega, ele que determina e que todo mundo quer agradar. Explica para todos nós como o Ricardinho é nessa relação, para que a gente possa cada vez evoluir e aprender. Ô, seu Oswaldo, desculpa, Oswaldo, pelo amor de Deus. O Davi vem aqui em casa e me mata, né, cara? Oswaldo, olha só, nós, né, o pensamento do Ricardinho, do Ricardo, ninguém nessa vida constrói nada sozinho, todo mundo precisa de todo mundo nessa vida, né? Eu não sou um cara de falar muito bonito, eu não sou um cara que mas eu sou um cara extremamente coração, assim, de demonstrar a minha gratidão. No meu dia a dia, eu sou extremamente... eu cobro muito ali no momento que a gente está 2 horas de manhã e 2 horas da tarde, eu cobro muito do treino, né? Da intensidade do trabalho, de quem está fora me ajudando, enfim. Mas acabou ali, eu tenho um relacionamento sempre quando eu joguei, né? Tanto é que eu tenho um roupeiro que me liga até hoje, cara, dos times que eu joguei. Olha que legal isso. Isso é melhor que qualquer coisa para mim, né? Isso mostra o que a gente trilhou no caminho. Então, como que eu vou falar do seu Jair aqui, que é o motorista da Kombi, que é o nosso roupeiro, que é o nosso cara? Esse cara é tão importante quanto eu, porque se ele não lavar a meia, se ele não estiver lá, quem que vai construir? E não é demagogia, e não é demérito nenhum ser isso. Né? Como que a tia que passa o pano na quadra para o cara treinar, para mim dar o meu trabalho, né? Como que eu vou me sentir melhor que essa pessoa? Jamais. Os princípios que meu pai e minha mãe me ensinaram são esses: respeito, porque ninguém nessa vida é mais que ninguém. Busque o teu caminho, faça, crê em Deus, cada um tem a sua crença, né? E ajude o próximo como se fosse a si mesmo, ame o próximo como se fosse a si mesmo. E é isso que eu faço. O Mauro está aí, a gente tem uma comissão aqui maravilhosa, né? Claro que tem as discussõezinhas, que é normal, em qualquer equipe, qualquer trabalho você tem, mas nunca. O seu Jair, o pessoal que faz o café, o Douglão, o Mauro, o Reinaldo, então a gente tem o Carlão. Então, sim, o Ricardinho está hoje aqui, a gente é campeão da Liga, ou é o campeão de ou não é, é porque cada um tem a sua função e o seu meio de ajudar.
né? Pô, o colete vem limpinho ali na tua cestinha, a tua atadura vem enroladinha, o teu cafezinho vem quente. Então, cara, eu sou extremamente grato a essas pessoas. Pô, a gente tem um ambiente aqui maravilhoso. Pra você ter uma ideia, antes de chegar no treino, eu gosto de chegar cedo, a gente, o Mauro ali, né? Quando vem, eu fico na rouparia lá batendo papo, escutando a história do seu Jair, do seu Nelson, do Valtinho, que faz tudo pra gente ali Então, é muito legal isso. Então, você construir uma equipe vencedora não é só dentro da quadra, não. Se você não tiver uma unidade fora, se o cara do café não olhar na cara do treinador ou se achar que o treinador é isso. Eu já vi muito jogador dentro do ônibus xingar roupeiro que a atadura não tava enrolada. Quantos e quantos eu vi isso e eu brigava, e eu quebrava o pau por causa de falta de respeito. Não que eu sou o melhor ser humano do mundo possível, não, só seu Oswaldo, mas a gente procura acertar com os erros. Mas eu pegava um jogador, minha atadura, enrola a atadura. Que enrola a atadura? Enrola você, cara. Entendeu? Então a gente perdeu um pouco dessa essência, dessa vontade de ser mais humano com as pessoas, né? De parar de achar que nós estamos em um patamar que não estamos. Todo mundo precisa de todo mundo. Para você você ter sucesso. Sucesso é ali, né? Todo mundo busca por uma condição melhor, para cada um ter a competitividade da sua profissão, que é legal. A gente busca ser sempre melhor, mas sempre passar por cima de ninguém. Então eu vi aquilo, me incomodava, né? Muitas pessoas, o cara dá um café, você não dá um bom dia, você vai dar no treino, você não olha na cara do cara porque o cara tem um cargo, entre aspas, menor que o seu. Balela, para mim isso não funciona. Enquanto eu estiver aqui, em qualquer lugar que eu estiver, hoje eu estou na Magnus, amanhã eu vou estar em qualquer outro lugar, ou não vou estar, mas eu vou deixar sempre esse legado que é a humildade, a união, faz toda a diferença e faz. Porque sempre teve um treinador, eu não vou falar o nome, né? Que eu sempre aprendi que ele falava: é legal, a gente pode ser amigo dentro da quadra. Se não for amigo dentro da quadra, fora da quadra, tudo bem. Mas se você for amigo e jogar, eu prefiro que a gente tenha uma amizade também legal fora da quadra e leve para dentro. Né? Eu falo sempre isso para eles: é possível isso? É impossível? Não sei se a gente tenta fazer aqui. Claro que em 15 não é todo mundo que vai na casa de todo mundo, mas se você agregar que todo mundo se goste, se respeite, os resultados dentro da quadra vão vir com mais facilidade, você pode ter certeza disso. Ricardinho, no início da tua carreira como treinador, tu foi auxiliar técnico do Fernando Ferretti, né? Que para mim é o maior treinador de futsal de todos os tempos. Foi um fenômeno aqui em Santa Catarina, né? Na Perdigão de Videira e na Malva de Jaraguá. Quais foram os maiores ensinamentos que ele deixou para tua carreira? Porra, Gia, eu queria falar sobre isso porque eu vou até me alongar um pouco mais nessa resposta, que é muito legal, para vocês entenderem também a trajetória, né? Porque, cara, você imagina um jogador, porque nós temos, todo mundo fala, né, que o ex-jogador morre 2 vezes, modo de falar, quando ele para e quando ele falece mesmo, né? Porque é muito duro você parar, né? É muito duro você chegar ao limite. E eu tive um cara que teve muitas lesões, mas eu consegui jogar até 38, 39 anos em alto rendimento. E o Ferretti é o principal articulador de tudo isso, cara. Eu trabalhei com o Ferretti 7 anos. Para mim também, sem dúvida nenhuma, com todos os respeito a todos os treinadores que eu peguei, todos, eu trabalhei com muitos, né? Não tive a oportunidade de trabalhar com muitos que estão aqui, como o Marquinho, que é bem mais novo ali, o Paulinho, né? Que a gente sempre... Mas eu tive Jarico, tive PC, tive Vander, tive Mussa, tive tantos, cara. Tantos, que até é injusto. Mas o Ferretti, para mim, foi o maior. E eu trabalhei nesses 6 anos que eu trabalhei com o Ferretti, a gente criou uma relação muito de muita confiança, né? De muita lealdade. E aí, quando eu fui para Pará, ele me chamou no hotel lá em Umuarama e ele falou para mim assim: por que você não para de jogar no que vem? Você já conquistou tudo, vem pro meu lado, preciso de um cara igual você. Né? Até se ele tiver aí, cara, eu falo tudo isso nas minhas palestras, minha eterna gratidão ao Gordinho, um modo carinhoso de falar, graças a Deus que ele se recuperou bem. E aí aquilo foi tipo meio um baque para mim, né? E meu pai estava no hospital naquela época, eu cheguei na minha esposa, na minha família, falei: puto, Fred, aí todo mundo, meu pai, tá com o para, vai para o que você quer fazer. Só que eu queria fazer o caminho certo, né? Começar o caminho certo, não, né? O modo de falar, começar em umas categorias de base, pegar um pouco de experiência, porque uma coisa é você jogar, outra coisa é totalmente diferente você virar treinador. São 2 coisas completamente diferentes. Se engana o cara que não se prepara e fala: eu joguei bola e vou virar treinador. Não vai. Se não estudar, se não se preparar, se não tiver, né? É muito difícil. É completamente diferente. E aí o Ferretti me chamou e falou: falei, Ferretti, depois de 2 semanas eu pensei bem, falei: Ferretão, eu vou
aceitar, então tá bom. Ele falou, bem-vindo ao time. Só que ele já falou para mim começar a montar, fazer as coisas do ataque, de goleiro, enfim, coisas técnicas que me ajudaram muito ali, né? E o meu mundo virou de ponta cabeça. E aí eu lembro que eu falei pro Reinaldo, né? A gente já tinha um sub-20 aqui que era com o Douglão, mas era de meninos da cidade, né? E aí eu falei, Ferretão, Douglão, o Reinaldo. E o Reinaldo sempre foi um apaixonado pela base também, né? O Reinaldo sempre gostou. Eu falei, vamos montar um sub-20 forte aqui, né? Pra gente, pô, vamos montar uma estrutura de categoria de base que já tem aqui. Para vocês entenderem, Jean, rapidinho, aqui funciona como? A Magnus tem a categoria de base do sub-8 até o sub-10 até o sub-18, só que joga com outro CNPJ, né? Existe essas diferenças, joga com todo o uniforme da Magnus, mas existe o CNPJ diferente. Então, por exemplo, se eu pegar um menino do sub-18, eu não posso pôr ele para jogar no sub-20, tá? É Magnus, mas ao mesmo tempo não é. Então, o Felipe está tentando resolver isso, né, para ser uma coisa só. Mas existe esse engajamento dos meninos, mas não pode ser usado. Estão entendendo, né? Só para vocês entenderem que existe já a categoria de base. E o sub-20 era uma coisa à parte, né? E aí a gente montou uma estrutura e eu comecei ali, o Ferretti falou, vai tomar conta do sub-20 contra o Douglão. Você imagina, cara, aquilo foi muito... E eu filtrava muita informação do Ferretti, muita, mas ao mesmo tempo eu tremia. Falei, cara, eu tava 2 meses atrás jogando, esses 2 meses eu tô dando treino pros caras, né? E eu lembro que na primeira palestra o Ferretti estava no curso dele ali em Votorantim com 250 estagiários. Ele falou, vai lá e fala com os caras. Eu tremia, cara, porque eu precisava de uma preparação melhor, mas ao mesmo tempo ele via que ele estava me deixando uma margem para mim aprender, né? E isso foi muito importante, muito importante. O Ferretti me deixava à vontade com os atletas, né? Os atletas já me viam diferente. Eu já dava os treinos ali, claro, sob toda a orientação dele, tudo que ele me falava, eu ligava para ele de madrugada, eu enchia o saco no bom sentido do Ferretti, filtrava muita informação, né? E aí foi as coisas acontecendo, né? Foi acontecendo, a gente fez uma peneira aqui, a gente montou um sub-20, o sub-20 foi para a final contra o Corinthians, que foi uma potência do estado aí naquela época, e aí a gente foi indo, cara. Então o Ferretti foi praticamente meu mestre, né? Tudo que eu essa transição minha para a quadra, eu devo muito a ele. Então foi muito difícil, mas foi muito legal e foi muito bacana mesmo tudo que ele me passou, que ele me ensinou. Então foi uma coisa de muita valia para minha carreira. Eu podia não estar, como eu falei, não podia estar aqui hoje se não tivesse naquela transição, esses 2 anos, esse respaldo todo dele aí, né? Ô, Ricardinho, o Ferretti, eu tive o prazer de conhecer ele fiz cursos com ele, mas o primeiro estágio Malve, aqueles 15 dias na Malve, em 2006, demonstrou todo o processo de generosidade, de forma de passagem de conteúdo, de tudo isso que você está falando. Mas o Ferretti é indiscutível, uma pessoa que mora em meu coração, ele sabe muito bem disso. Mas também ele passou, eu digo para você, e eu quero que você passe para as outras pessoas, porque o que eu identifiquei em você, e fiz questão quando perguntou, foi o primeiro a dizer que vai querer entrevistar, eu quero. Eu quero porque eu identifiquei um processo que eu acho essencial na passagem do conteúdo, que é a generosidade. Eu queria que você falasse dessa sua generosidade de passar conhecimento para jovens treinadores, para pessoas que praticamente você não conhece, apenas vê a essência do trabalho, a dedicação e a motivação, e chega você um cara de top e abraça e acalenta e faz com que o sonho de jovens, como você foi um dia e já falou, possam ser motivados, como uma planta, adubados. Essa sua generosidade, fale sobre ela, fale sobre essa sua forma de tratar os que estão começando, para que esses jovens que estão aqui possam ver que, apesar de você estar no patamar, continua mantendo a simplicidade daquele garoto que a gente falou no início, sendo generoso e passando como o mestre Ferretti sempre fez. Palavra com você. Oswaldo, legal, porque o Ferretti ele tinha uma coisa, né, e claro que o Ferretti tinha a situação dele, tudo, a gente tinha, mas o que assim, da parte técnica, muita coisa tática que eu aprendi com ele, mas o que mais me encantava no Ferretti, que eu tento ser um pouquinho, 0,1% do que ele era, quem trabalhou com ele sabe disso, quando a gente estava numa situação ruim, ele pedia um tempo, ele transformava aquilo.
Então, a leitura do Ferretti era uma coisa que a gente parava para escutar ele e ele mudava, e você acreditava naquilo, né? Claro que o Ferretti tem coisas que o Ferretti fazia que eu mudei, que eu tenho minha personalidade, que é normal, né? Tem coisa que eu não concordava, a gente discutir, mas e no meu dia a dia, no meu trabalho, são coisas, às vezes, que eu mudei completamente diferente do que o Ferretti pensava do jogo, que eu penso do jogo, né? Isso é natural, cada um tem a sua essência, a sua forma e o jeito de acreditar, de ver o jogo, de ver o esporte, né? E de passar para os seus atletas. Mas o que eu queria passar para o Ferretti era isso, que eu pegar do Ferretti era isso, falar, gordinho, como é que, eu queria parar de ver você falar, e ele mudava a situação do jogo, né? Claro que nem sempre, mas 98% das vezes, né? Então, assim, era isso que eu sempre admirei muito no Ferretti, tirando a parte da qualidade dele, tática, técnica do jogo. E, Oswaldo, assim, ó, cara, igual, por exemplo, dou do exemplo, né, o Davi, tem muita gente que liga para vir estágio. Pô, cara, quando eu via os treinos, eu via muito, né, quando o Ferretti via isso, eu via muitas pessoas vindo de fora, né, de situações sem preconceito, pelo amor de Deus nenhum, mas vocês vão entender o que eu estou falando, que não tinha muita estrutura de trabalho, de ver. Aí eu via pessoas no curso do Ferretti que queriam uma informação, e aquilo me comovia, porque a gente tem que crescer junto, né? E você passar um pouco do que você sabe, passar um pouco de conhecimento é a coisa mais gratificante que tem, né? Então o Davi veio aqui, ficou na minha casa uma semana, fica no hotel, fica... Cara, isso não tem coisa melhor do que você trocar informação, porque eu sempre falo para todo mundo, eu só não vou ensinar. O Ricardinho nesse grupo, pelo amor de Deus, ele não vai ensinar, né? Ele vai aprender também. Então, o que o Davi trouxe para mim, que os meninos, teve meninos que vieram do Ceará aqui também, teve pessoas que vêm do interior de São Paulo, ficam aqui, para mim é muito gratificante, porque tudo numa forma de um bate-papo, que você passa alguma coisa do jogo, de vida, isso é uma inspiração para você também. Eu aprendi muito com o Davi, aprendo muito com as pessoas que vêm aqui, né? A gente teve agora o nosso estágio agora online, foi um sucesso da Magnus, mais de 300 inscritos aqui, então a gente fala com essas pessoas. Aí quando as pessoas vêm aqui, cara, que conversa com você, e você passar um pouco do que você passa, né? O que você, da sua experiência no esporte de vida também, agregar esse conhecimento, pô, é legal pra caramba. Então não adianta eu falar, o Ricardinho falar assim, ó, da parte do jogar, o Ricardinho vai marcar em 3, 2, 1, 5, 8. Se eu posso passar para a pessoa, mas a pessoa, de repente, ela não vai copiar e não vai tentar passar da forma, ela vai ter a forma de passar. Eu vou passar o que eu acredito, mas para a pessoa passar para alguém, cada um tem uma forma de passar o conhecimento, de adquirir conhecimento e de passar o conhecimento. Né? Por isso que fala, você dá, igual o Davi falou, Rica, você abre as coisas que você... E daí? Não tenho problema nenhum. Todo dia eu me reinvento, tento me reinventar para os meus atletas, fazer um trabalho diferente, alguma situação diferente, alguma coisa que eu vejo no jogo das menores, que eu sou apaixonado de ver jogo, de ver futsal, do campeonato. Então, assim, a forma que eu vou passar e a forma que o menino vai passar para outros, isso são formas diferentes, mas o que eu não tenho essa vaidade, essa, né, de, meu trabalho não pode ser filmado, não pode ser visto, não pode ser... Não. Claro que tem coisas que você só fica com seus jogadores ali, quando não tem ninguém, você vai falar, mas para você ensinar, para você trocar conhecimento, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito e me dá muito prazer em fazer isso, Oswaldo. É muito legal você ajudar e ver o crescimento dos companheiros, das pessoas que estão começando na profissão, né? Isso é muito legal. Mister, eu gostaria de saber da forma que tu trabalha, como é que tu organiza os teus treinos, como é que tu avalia os teus jogadores dentro do sistema de jogo que tu espera, quais são os fatores importantes que tu vê para tua equipe, ela ser uma equipe vencedora, e se tu gosta de fazer pré-eleção motivacional antes das tuas partidas. Eu vou começar pelo final, tá, Jean? Beleza? Eu não gosto de palestra motivacional, não gosto, porque a partir do momento que você está fazendo o que você ama, você está numa grande equipe e você recebe, você é bem remunerado para isso, eu acho que a tua motivação já vem dentro de você, já vem do seu dia a dia, do que você busca para a sua vida. Né? Então, não condeno. Tive muitos treinadores que tiveram e fizeram... Eu lembro que tem a treinador que... E não condeno, eu acho que faz parte, mas eu não uso. Tá? A nossa motivação vem no nosso dia a dia, na nossa busca incessante de melhorar, de conquistar, de crescer no dia a dia, então eu não uso. Até que teve uma vez que eu fui jogar uma final de Campeonato Gaúcho e o treinador colocou uma palestra de todo mundo chorando
E aí o cara começou a chorar e passou mal, o jogador não conseguiu jogar. Isso é, tá? Eu só não vou falar o nome por coisa. E o menino passou tão mal que fazia tempo que ele não via o pai e a mãe que ele não conseguiu jogar, né? Então, assim, então tem as coisas que acontecem. Então, eu não gosto dessa coisa de ver, eu vou ver, né, a minha mãe, meu pai, meu fulano. Não, a sua motivação já vem de você. Você busca, assim, nessas pessoas também a tua força, né? Mas eu não gosto, diante de um jogo, por uma palestra lá. Isso o Ricardinho não gosta de fazer, não gosta. E, pelo amor de Deus, eu acho muito legal, já tive muita coisa desse tipo de motivacional que me ajudou muito, mas eu, no meu dia a dia, não gosto de fazer. Eu acho que a nossa motivação já vem da nossa busca incessante de melhorar o tempo todo, tá? E as outras perguntas, o nosso dia a dia. Por exemplo, na parte técnica, né, para entender, assim, como que a gente faz no começo da nossa programação. Uma coisa também que eu não faço, eu não ponho no meu dia a dia, por exemplo, hoje eu quero trabalhar goleiro linha defensivo, eu não ponho na minha programação, tá? A minha programação o Mauro faz, né? A gente faz em conjunto, o Maurão monta ali. É tudo treino técnico tático. Por quê? Porque eu não gosto que o atleta, como vê lá, marcação de goleiro linha. Pô, a gente tem a situação de que eu, por exemplo, eu vi isso também, eu tirava muito da minha experiência. Como eu fui um cara sempre mais defensivo, quando eu via lá na programação, puta, treino de goleiro linha defensivo, né? Que tava marcado ali. Eu já ficava puto, que ia falar, puta, eu vou ficar marcando 1 hora aqui, só marcando, e os caras atacando. Então, uma coisa que eu tentei mudar nessa minha trajetória. Então, como é que você vai treinar um goleiro linha defensivo se você não tem um ataque produtivo? Né? Tua defesa não vai funcionar. Como que você vai fazer uma bola parada de ataque, uma bola parada de escanteio lateral, de qualquer situação, se você não tem uma marcação eficiente? Né? Como que você vai treinar uma defesa linha 1, linha 3, zona, mista, quadrante, enfim, qualquer tipo de defesa, se teu ataque no treino não produzir. Então, eu nunca ponho o tipo de treino que eu vou fazer, tá? Então, a gente já põe sala sempre treino técnico, tático, e eu já sei o que eu vou fazer, e na hora eu passo para os meus atletas a situação do treino que vai ser. Então, uma coisa sempre em conjunto, né? E uma coisa que eu gosto de fazer muito, cara, muito, muito, a competitividade no elenco, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de rodar, de pôr todo mundo com todo mundo ali, uma coisa que eu gosto de fazer, não deixar coisinha marcadinha ali. Claro que no momento de uma situação de jogo, você tem a sua preferência de formação, taticamente, ali, do momento do jogo, mas eu sempre procuro rodar todo mundo, pôr todo mundo para trabalhar, gosto de ter essa integração com o sub-20, né? Pego sempre 3, 4 meninos do sub-20 para estar treinando com o adulto o tempo todo, porque eu acho que, na minha ideia, um moleque de 18 anos ele já tem que estar pronto para jogar no adulto, porque 18 anos você vai esperar o que mais? Então, se a gente tem a oportunidade de pôr, como Minas faz muito bem, tem muitas equipes, Corinthians, Minas, o Carlos Barbosa está fazendo isso muito bem, o Joinville também, tem muito, para não falar outras, né? Outras equipes assim que fazem isso muito bem, de trabalhar com a base. Então, eu gosto de sempre ter 3, 4 atletas do sub-20 para trabalhar com o adulto. E uma coisa que eu faço muito, cara, que eu sou muito chato, assim, é individualmente trabalhar cada atleta, cada deficiência, entre aspas, do atleta, melhorar o atleta. Porque é uma coisa que eu sei que vocês vão fazer muito aí, né? Não vou entrar nesse mérito agora. Tem muita gente, muito atleta que chega para o adulto cru na parte técnica. Eu, na minha época, 25 anos atrás, meu treinador mandava a gente chutar a bolinha na parede, ali, perna direita, perna esquerda, entrar lambendo na bola, entrar solando na bola, dominar a bola com a chapa do pé. E a gente fazia, treinava. Hoje eu vejo jogador chegar no adulto cru, tecnicamente, taticamente, mas principalmente tecnicamente. Né? Muito. As valências que a gente treina dos meninos ali na formação, e eu acompanho muito formação, a gente está mais também preocupado na formação com o resultado. Mas, enfim, isso é outro assunto para depois, se tiver na pergunta, eu falo com o maior prazer. Então, eu procuro todo dia treinar individualmente cada jogador ali, melhorar individualmente para que o coletivo melhore, né? Então, se a gente não melhorar individualmente, por exemplo, pegar o Leonardo que não chuta de perna direita, não melhorar a perna direita dele, não melhorar a corrida dele na quadra, não jogar no espaço vazio. Então, eu procuro encaixar tudo isso no meu dia a dia. Eu sou extremamente chato para isso aí, cara. Sou um cara que cobro muito. Ricardinho, minha última pergunta. Eu tinha certeza que não podia perder a oportunidade de estar mostrando para as outras pessoas que um treinador de futsal vencedor, ele é nada mais, nada menos que uma pessoa. E as minhas perguntas todas foram voltadas para que você pudesse apresentar para todos quem é essa pessoa. E essa pessoa, Ricardinho, está treinador vencedor.
E aí está dando a palestra pelos resultados conquistados. E às vezes as pessoas pensam que o resultado é a essência. Mas o resultado nada mais é do que a colheita do seu plantio. E você continua plantando. Sua vida não acaba agora. Você tem sonhos. Então você apenas continua sonhando, plantando. E a minha última pergunta é: quais são os seus futuros sonhos? Quais suas futuras conquistas? E qual a sua essência? Qual a essência do Ricardinho? Pai, Ricardinho. Treinador, Ricardinho, campeão. Ô, Oswaldo, pô, é legal, cara, muito bacana esse lado das perguntas com você e o Jean, cada um direcionando para um lado, muito legal mesmo, porque muita gente só vê o lado dali, né, do dia a dia. Ah, porque depois até vou falar um pouquinho desse negócio do Mister aí também, que ficou uma coisa, se vocês me permitirem no final, que é legal a gente falar sobre isso também. Então, mas o sonho, né? Primeiro, Oswaldo, e eu vou falar seu Oswaldo, porque essa é uma referência, né? Então, Oswaldo, assim, ó, o primeiro sonho que eu tenho aqui como treinador hoje é transformar a vida das pessoas, cara. Se eu conseguir transformar os meninos e pegar e transformando, e daqui 7, daqui 10, quando o cara parar de jogar, se o cara falar assim, puta, aquele ensinamento que eu aprendi com o Ricardinho ali lá, quando eu estava lá na Magnus, ou quando eu estava lá no time da escola, valeu para minha vida. Isso é o maior sonho que eu tenho, sinceramente. Transformar a vida dos meus atletas, dos meninos, das pessoas que trabalham comigo, falar alguma coisa que possa ser útil para daqui 20 anos, daqui 10 anos, para fazer ele um jogador melhor, mas principalmente um homem, um pai melhor, um ser humano melhor. É isso que eu prego sempre, né? Porque uma coisa vem atrelada à outra. Porque eu não acredito que você pode ser um jogador ótimo se você não for um ser humano bom, né? Então, cada um pensa de uma forma. Então, isso que eu peço, eu passo para eles no meu dia a dia aqui, né? Tento fazer. Claro que eu não vou conseguir com 20. Amanhã eu vou estar em outra equipe, vou estar em outro lugar. Nós vamos, se a gente pegar 2, 3 de cada equipe daqui 10 anos, eles fazer, puta, transformei minha vida como jogador, mudei minha essência como jogador, mas principalmente eu mudei como pessoa, né, como ser humano. O Ricardinho me fez um ser humano melhor. Esse é meu maior sonho, sinceramente. Agora, como profissional, pô, claro, cara, eu tô numa grande equipe, talvez uma das melhores equipes do mundo, né? Consegui assim os resultados que com pouco tempo já credencia muita coisa, mas eu não penso nisso. Procuro viver meu dia a dia, né? Era um sonho ser campeão da liga, conseguir campeão mundial como treinador e como jogador, consegui, graças com a ajuda de todo mundo, né? Graças a Deus. Então, assim, eu sou um cara extremamente viciado em trabalho, amo o que eu faço, estudioso o tempo todo, muito estudioso, né? Aprendo com todos. E o sonho, o dia, sinceramente, eu sonho, e ainda tenho muita coisa para viver aqui ainda no Brasil, sou novo na profissão, né? Mas eu tenho um sonho ainda poder trabalhar um dia fora do país, fazer um projeto fora do país também, né? Trabalhar eu sei que o Brasil, para mim, é o maior centro do futsal mundial. Eu tenho um sonho de trabalhar fora também, né? Com outras culturas, conhecer outras culturas, embora eu já trabalhei com futebol de campo como jogador. Mas eu quero ter isso, na minha carreira, né? Ter essa experiência. Como o senhor falou da minha essência, eu sou isso, sou um cara extremamente humilde, alegre, gosto das coisas simples, tomar minha cerveja quando eu chego em casa com a minha família, sou um cara extremamente família e amigo, né? Sou um cara alegre, vivo isso como se fosse, meu pai sempre falou, valoriza a tua família, se você não valorizar, né, valoriza tudo isso, é a base que nós temos, né? Então eu tenho uma família extremamente que eu amo de paixão, os amigos, também sou fiel aos amigos que eu tenho. A gente não precisa ter muito, né, seu Oswaldo? A gente às vezes não enche a mão, mas esses aqui a gente briga, vai até o final da vida. Eu não sou o cara que fala que tenho 30 amigos, não, mas eu sempre tenho aqueles que eu valorizo até o final, né? Tem amigo que é melhor que um parente, e o Ricardinho é isso. Procuro ajudar sempre, procuro ser leal aos meus princípios, como eu falei no começo, a tudo isso. Isso que nos faz ser, cada vez, eu procuro ser sempre um ser humano melhor. Quando eu erro, sou a primeira pessoa a pedir desculpa, a reconhecer meu erro, isso que nos engrandece, e é isso aí, cara. Então, é isso que eu procuro ser. É isso que eu procuro ajudar, ser ajudado, e a vida é isso. E é isso que a gente colhe lá no futuro. Ricardinho, aqui no Oeste de Santa Catarina eu trabalho com a categoria de base, sou auxiliar técnico e preparador físico da equipe adulta. A gente está começando aí faz 3 anos na Liga Catarinense de Futsal.
um projeto aqui. E na categoria de base, a gente prioriza, eu e o professor do adulto, trabalhar as mesmas jogadas, o mesmo padrão de jogo, o mesmo sistema de jogo, principalmente nas categorias maiores, a transição nossa aqui é do 18 para adulto. Eu acredito que isso é válido para quando o guri vai subir para o adulto, ele já ter as mesmas jogadas, o mesmo tipo que o adulto joga. Eu acho que isso ajuda a gente a estar no caminho certo, ou tu pensa que talvez cada treinador manter a sua característica que de repente pode dar mais certo? Ô, Jean, só me desculpa, o comecinho da tua pergunta, cara, eu não escutei direito. Você pode repetir? Só o comecinho, que você falou das categorias de base, eu não entendi direito. Cortou aqui, agora pode falar. Sim, eu trabalho aqui com as categorias de base, né? E a gente, então, eu sou auxiliar técnico e preparador físico da equipe adulta aqui de Maravilha. E a gente prioriza trabalhar as mesmas jogadas da categoria de base, principalmente na transição do 18 para o adulto. Cara, eu acho que isso é válido. São duas coisas diferentes, tá? Falar um pouquinho lá de trás, base, formação ali. Claro que o 18 ainda é uma formação, mas já está prestes a jogar no adulto, como eu falei. Eu acho que com 18 anos o atleta tem que estar pronto já para jogar no adulto, senão já não está jogando. Né? Você vê que a equipe do Minas faz aí com a molecada aí. Né? E um exemplo só do Minas, porque tem tantos outros, tá, pessoal? Então, já eu acho válido sim, cara. Eu acho porque a gente conceituou uma coisa aqui, um sistema de jogo aqui, né, na Magnus, que já vem do 20, né? Mas se você o que a gente faz no adulto, praticamente o 20 faz também na categoria. E é legal essa interação dos treinadores com o treinador do adulto. Tá? Passar essa transição, acompanhar o dia a dia, como você está falando. A gente aqui não tem o 18 para a gente estar acompanhando direto, né? Por causa que eu falei, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é. Mas o 20 aqui é, né? Então a gente pode passar e ter esse mesmo conceito de trabalho. O ideal, eu acho, que seria você cada vez por semana aí vocês terem uma conversa, todo o treinador do 18, do 20, do adulto, para vocês trocarem essas informações sempre o conceitual do jogo, sempre partir do treinador do adulto. Mas não que ele não possa aprender também com o 18, né, com o treinador do 18 e do 20. Mas eu acho que é extremamente importante, se você tem um projeto a longo prazo e você vê que isso aí vai te dar frutos, o menino que tem 18 anos, ele já tem que saber como o cara do 20 anos joga, a movimentação, jeito de jogar, jeito de defesa, conceituar uma defesa. Eu acho que isso é extremamente importante, extremamente válido, sim. Eu queria passar agora o nosso planejamento, né, Jean? A gente fez a ideia de um planejamento de 1 hora e de 5 perguntas para cada, e aí a gente está concluindo e passando a palavra para o Harrison e dizer que, pô, muito legal. Obrigado, Ricardinho, pelos seus ensinamentos, e aqui eu agradeço ao Harrison o convite e obrigado, Jean, por estar comigo participando desse bate-papo. Oswaldo, um beijo no seu coração, dá um beijão na família aí, muito legal, dá um beijão no neto, no filhão, tudo aí. Jean, um abraço, Jean, obrigado. Um abraço, aí, viu, Ricardinho. Estamos sempre à disposição aí, viu, meu amigo? Parabéns pelo trabalho também aí. Tamo junto, Deus abençoe. Amém, a nós. Bom, pessoal, a proposta realmente é de 1 horinha, né? Passando um pouquinho, tendo uma tolerância, principalmente no início aí, para dar oportunidade àqueles que estão chegando. Eu gostaria de coração de agradecer primeiramente aos nossos grandes entrevistadores, o Oswaldo Mendonça e o Jean Mauro Silva, que conduziram brilhantemente isso aí, se sentiram à vontade. Óbvio que houve previamente, como vai acontecer no futuro aí, pequenas reuniões, né, Oswaldo, Jean, que nós fizemos aí, criamos um grupo de WhatsApp para delinear algumas ações, para poder entender. É um piloto esse aqui, porque... e espero que seja o primeiro de muitos, tá? Então, estou muito feliz aí com o resultado, tenho certeza que quem assistiu aí, essa horinha passou voando, né? São ensinamentos aí que vão para a vida, esse compartilhamento, essa troca de ideias, né? Então, isso é fundamental. Ricardinho, te agradecer, irmão. Ô, Harry, eu só posso antes de falar, eu só posso falar uma coisinha que eu precisava falar isso, tá? Claro. 1 minuto. Eu queria... depois eu vou me despedir, mas eu só queria falar uma coisa, que muita gente me pergunta, e eu tenho muitas perguntas, qual foi a transformação do Ricardinho, aonde eu aprendi mais, o que me levou,
A minha mentalidade, eu sou paulista, né, como eu falei no começo, se eu não tivesse jogado no Rio Grande do Sul, um estado que eu fiquei há 5 anos, né, se eu não tivesse tido essa oportunidade, Oswaldo, Jean, que me perguntaram, no Sul eu falo, mas joguei também em Santa Catarina, esses 2 centros, mas principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu fui muito bem recebido lá, minha família, eu fiquei 5 anos, talvez, se eu não tivesse vivido esses 5 anos como jogador, tido a oportunidade de ter o aprendizado e a valorização que o gaúcho dá para o futsal, estou falando assim, né? Porque hoje já mudou muito, mas que sempre o amor que o gaúcho dá, que o Rio Grande do Sul trata o futsal, se todas as cidades tivessem esse amor que o Rio Grande do Sul e a representatividade que o Rio Grande do Sul dá para os seus atletas, para suas equipes, e a forma de como ver o futsal, eu não seria sem dúvida nenhuma, o atleta que eu me transformei. Então, eu queria falar isso, tá? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha, eu falo para os meus atletas, eu falo para todo mundo, o Rio Grande do Sul transformou minha vida como atleta e como pessoa muito, mas muito. Então, fica aqui a minha eterna gratidão a todas as equipes, a todos os profissionais e todo o povo, porque, sem dúvida nenhuma, é o berço do futsal no Brasil, sem dúvida nenhuma, e eu queria deixar aqui minha gratidão. Não estou falando de jogador de qualidade, enfim, nada, tá, pessoal? Eu só estou falando a minha forma de ver. O Rio Grande do Sul, o estado, transformou a minha vida como um jogador. Eu fui um jogador antes do Rio Grande do Sul e totalmente outro como depois que eu fui como Rio Grande do Sul, como jogador e também como ver o esporte e como tratar o esporte da devida forma que ele merece, a valorização que o futsal tem. Quiçá se todo mundo pensasse como o nosso estado aí. Só isso. Beleza, belo relato, Ricardinho. Então, concluindo aqui, eu te agradecer, irmão, pelo aceite imediato aí do convite. Esse projeto, como eu falei, é idealizado dentro do calendário aí da coordenação acadêmica, que tem outras coisas por vir aí, além do projeto Extra Quadra, já consolidado, agora por dentro das 4 linhas. Nós temos os nossos debates aí. Quem sabe no futuro aí já começar a oferecer as nossas formações aí com a chancela da associação, né? Mas esse foi mais um passo. E o importante é isso, para que o entrevistado, o associado, ele tenha cada vez mais voz, que ele possa se sentir também dentro desse universo, né, Ricardinho? Que todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? Não tem essa diferenciação. Você, o Ricardinho da Magnus está lá na estratosfera, e o cara está aqui no subsolo, né, do planeta Terra. Não, eu acho que na vida é uma questão de oportunidades, e muitas vezes a gente destaca de forma equivocada. No Brasil, a gente tem esse funil invertido que eu chamo, né? De achar que o treinador da categoria de base, de alguma forma, ou ele é inferior, ou ele não tem nada disso, muito pelo contrário. Essas palavras não são minhas, tem um grande amigo, o Paulinho Cardoso, não sei se está aí, que é o Cristóvão Fiamenga, ele já falava muito sobre isso, o Cristóvão preparador. Os grandes profissionais, eles deveriam estar também na categoria de base, né? Mas com uma remuneração adequada, com uma formação adequada, né? Acaba que existe uma série de processos que o profissional da base acaba não... o que não é justificativa para não estudar, não se aperfeiçoar. Mas o tema não é esse a gente pode até discutir no debate sobre categorias de base no mês que vem. Te agradecer, Ricardinho, pelo teu tempo aí a todos, esse formato dinâmico, 1 horinha, agradecer a todos os participantes que tiveram conosco aqui, incentivo a todos vocês, quando lançar na próxima aí, que queiram participar, que se interessem, porque isso é muito bacana, poder ter essa oportunidade de estar frente a frente aí com o seu ídolo, tirar suas dúvidas, saber de uma curiosidade, enfim, sensacional. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos aí. Harry, sou seu fã, amigo, sabe disso. Não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, sempre fomos bons adversários e você é um cara, você é uma referência aí. Parabéns, associação aí, que honra, que legal esse bate-papo. Um abraço para todos, muito legal mesmo. Valeu, tamo junto, pessoal.